Então, galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um clássico dos filmes de monstro, O Lobisomem de 1941, ou como o título em inglês, Wolfman. Então, antes da gente continuar com o vídeo, obviamente eu tenho que falar aquelas mesmas coisas, né? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like. Galera, é o seguinte, o Lobisomem, como eu falei, é um filme de 1941 e faz parte de toda aquela leva de monstros, dos filmes de monstros da Universal, né? E é dirigido, né? Foi dirigido pelo George Wagner. E vamos lá, qual que é a história desse clássico? Né? Um clássico que inclusive teve diversas continuações, que teve remake de filme lançado nesse ano de 2025, inclusive, né? Então é um filme que de fato ele conseguiu bastante sucesso no cinema. Então vamos lá, a história narra principalmente o protagonista chamado Larry Talbot. Ele é basicamente um filho, né? Ele é um filho mais novo aí de um ricaço e ele volta para sua cidade para justamente assumir aí os negócios do pai. E aí quando ele chega, né? Ele tá voltando de novo aí à cidade e tudo mais, ele acaba conhecendo uma mulher e eles acabam saindo junto, né? Lá no encontro. Só que aí justamente quando eles estão nesse encontro, né? Eles estão passeando à noite, é, ele acaba vendo um ataque de um lobo, né? Ele vê um lobo atacando uma mulher e ele vai lá para tentar salvar essa mulher, só que o problema é que ele acaba sendo mordido e aí o filme começa de fato, né? Porque esse personagem, o Larry, acaba virando um lobisomem e aí você tem todas as decorrências narrativas sobre isso. Não vou dar mais spoilers, eu sei que é um filme de 1941, mas eu não vou dar mais spoilers porque eu sempre prezo para que as pessoas assistam os filmes, melhor dizendo, sabendo poucas coisas da narrativa. Dito isso, vamos falar sobre esse filme. É um filme que eu tinha muita curiosidade para assistir, justamente porque eu gosto dos filmes de monstro, tá? Eu gosto do filme do Drácula, cara, o filme do Frankenstein é muito bom, sabe? A Noiva do Frankenstein é muito bom. O meu favorito é O Homem Invisível, cara, que filmaço é O Homem Invisível. Então eu tava com curiosidade justamente também pra assistir o Lobisomem por causa disso. E também porque eu acho que eu já falei isso aqui no canal, mas eu geralmente gosto muito de histórias de lobo, lobisomem, filme, livro, essas coisas. Cara, eu gosto demais, tá? Então eu tava com expectativa pra esse filme justamente por causa disso. Em partes, a minha expectativa ela foi cumprida porque eu acho que esse filme ele consegue criar uma atmosfera muito boa, ele cria uma origem do lobisomem que também é muito boa. Os efeitos, né, que não eram efeitos especiais, né, eram efeitos práticos aí, de maquiagem, principalmente do lobisomem. Eu achei muito bem feito para a época, cara. A gente tá falando assim de um filme de 1941, então de fato acaba surpreendendo quando a gente faz claro aquele detalhe da época. Óbvio, se você for assistir esse filme com o olhar de hoje, você vai achar os efeitos especiais tosco, a maquiagem tosca e tudo mais. Só que isso é anacronismo, né? Você simplesmente não pode fazer isso porque simplesmente não faz sentido. Então, se você analisar com o olhar de 1941, cara, é algo realmente muito bom. Entretanto, esse filme, na minha opinião, ele não consegue ter o mesmo peso dos outros. Desses outros filmes de monstros que eu falei. Apesar dele ter um personagem tão legal e tão icônico que é o lobisomem. Por quê? Por uma escolha narrativa de 70 minutos de filme. Sim, esse filme ele tem literalmente 70 minutos, 1 hora e 10. E eu não consigo entender quem fez essa escolha, sabe? Se foi realmente o estúdio que obrigou, se o filme eles tinham gravado mais e aí na sala de edição eles cortaram, ou se de fato o filme realmente foi pensado para ter 70 minutos. Eu sinceramente não tenho essa resposta. Até fiz uma pesquisa, não achei. Talvez tenha em algum material extra e tal, mas eu não assisti, não tive acesso a esse tipo de material. Então eu vou ter que te dever uma resposta. Mas eu não entendo por que esse filme tem 70 minutos.
tudo aqui é extremamente rápido, as coisas acontecem de maneira muito rápida, você não tem um grande aprofundamento do personagem. Então, por exemplo, o Larry, que é o personagem protagonista do filme, você, pelo menos pra mim, eu não sinto tanto apreço por ele, porque eu praticamente não conheço ele. Os outros personagens também, sabe? Então, tipo, o pai do Larry, cara, ele é um personagem que ele aparece no começo do filme, ele desaparece e aí volta no final, sabe? Então, é difícil de fato você se conectar com os personagens, as coisas são muito rápidas, você não tem muito desenvolvimento do lobisomem. O próprio lobisomem, diga-se de passagem, ele aparece pouquíssimo tempo, tá? Ele tem pouquíssimas cenas. Então, é algo decepcionante, sabe? É decepcionante. O filme é legal. O filme, cara, tem efeitos legais, tem uma história legal. Pô, o lobisomem de qualquer forma é legal, sabe? A direção de arte desse filme é muito top, sabe? Mas de fato falta aprofundamento, falta um refinamento na história, no roteiro, no desenvolvimento dos personagens, falta tempo para você desenvolver. E isso aqui eu não tô nem dizendo que, sei lá, você tinha que fazer um filme de 2 horas, 2 horas e meia. Eu não tô nem dizendo isso, não é nem isso a questão. O grande problema, na minha opinião, é que esse filme ele deveria ter pelo menos, sei lá, 85, 90 minutos, cara, pelo menos uns 10 minutos a mais ali no segundo ato, sabe, para dar mais desenvolvimento para a trama. Na minha opinião, seria muito melhor. Então, o lobisomem, ele acaba sendo um personagem muito icônico, mas não necessariamente por causa do cinema, melhor dizendo, né? Eu acho que ele consegue ter importância muito maior em outras áreas do que propriamente no cinema, até porque eu acho que esses outros filmes de monstro, eles são muito mais legais. Então, por exemplo, eu acho o Drácula um filme melhor, eu acho o Frankenstein um filme melhor, eu acho o Homem Invisível um filme melhor, etc. Mas de qualquer forma, acaba sendo um filme divertido aí para quem gosta de filme de monstro, para quem gosta de filme antigo. Daria uma nota 7 de 10 para esse filme. Inclusive, quando eu estava fazendo a pesquisa antes de gravar esse vídeo, melhor dizendo, eu acabei vendo que a ideia do roteirista, a ideia original era que fosse um filme ambíguo, onde o Larry, ele nunca soubesse de fato se ele de fato era um lobisomem ou se ele tava, sei lá, virando um esquizofrênico e achando que tava que estava sendo um lobisomem quando ele na verdade era simplesmente um humano. Então a ideia inicial do filme era justamente você ter essa ambiguidade na trama. E no filme, de fato, né, você não tem nada de ambíguo, né? De fato, ele é o lobisomem. Acho interessante, sim, essa ideia inicial, mas talvez para algum outro filme, né? Para um filme clássico de lobisomem, eu realmente quero ver um lobisomem, então eu acho que isso foi uma escolha artística, na minha opinião, acertada. Então, galera, esse foi aqui o filme Wolfman, de 1941. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, se você gostou desse filme, ou se você ainda não assistiu, fala aí se você ficou com vontade de assistir. Eu recomendo, principalmente para quem gosta de filmes clássicos, para quem gosta de filme de monstro. Então, eu vou ficando por aqui em mais um vídeo no Memórias de Cinema. Mais uma vez, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, a gente se vê até a próxima e tchau!